Olá, vamos aqui dar uma devolutiva da nossa avaliação de arte, oitavo ano A, B e C. Aqui foi a pergunta mais errada do oitavo ano A, as que mais tiveram erro frequente, então a 9 e a 10. O oitavo ano B foi a questão 9. E o oitavo ano C, a questão 3, 9 e 10. Então, perceba que tem algo em comum entre as três questões, né? Então, vamos comentar questão por questão. Presta atenção aí. Então, esta é a nossa avaliação, que por sinal estava muito boa, muito fácil, com indicação de todas as páginas, E aí dizia assim, duas imagens aqui fantásticas, onde a arte pode trazer para nós aí coisas bem cheias de ilusões. A gente olha, acha que é uma coisa e quando percebe nos seus mínimos detalhes, a gente vai ver que é outra totalmente diferente. Então, perguntava qual era o tipo de arte utilizado nessa obra, Então, aqui era uma ilusão de ótica, então o ilusionismo mesmo, O que significa simetria? Então, se nós percebermos na imagem, o lado direito é exatamente igual o lado esquerdo na borboleta. Então, a gente pode perceber que são idênticos, Então, seria a letra C, que os dois lados são idênticos, com paridade na altura. O que é paridade? Estar na mesma proporção, na altura, na largura e no comprimento, Depois, na terceira questão, dizia: ao usarmos um espelho, nós podemos ampliar o espaço em que a arte se projeta, tornando essa arte uma parte real e outra apenas de reflexo. Era só ilusão, Então, aqui tinha a obra de Robert Smithson, que colocou um cubo, fazendo aí um espelho através de 3 cubos, e estava lá na nossa página 22. Então, por que isso acontecia? Porque os nossos olhos captam a imagem quadruplicada e enganam o cérebro, formando assim uma ilusão de ótica. Porque o cérebro manda informação aos nossos olhos e faz perceber apenas o que ele quer, formando assim uma simetria axial. Ou o espelho reflete a sombra da imagem e a mesma fica distorcida, causando uma ilusão de ótica radial. Então, qual seria a resposta correta de acordo com a página do nosso livro? Então, retomando aí a nossa terceira questão, Os nossos olhos, eles vão captar essa imagem que foi quadruplicada, pelo espelho e passa a enganar o nosso cérebro. Então, e essa arte hoje é muito utilizada na arquitetura quando o espaço ele é reduzido. Por exemplo, os apartamentos são pequenos, então os arquitetos colocam bastante espelho para dar uma ideia de que a sala, inclusive, é maior. Perceba que não é a letra C, porque nós não temos aqui uma ótica radial, Nós não temos uma imagem distorcida, a imagem fica proporcional, ela fica simétrica, Então, a gente fica aí com a opção, a letra A. De acordo com a obra de Jesus Souto, as duas linguagens mais tradicionais da arte são, Então, estava lá na página 23, Seria o quê? A pintura e o desenho, Que podem ser a música, a poesia, tudo isso são as linguagens da arte. Porém, as mais tradicionais, as mais antigas são quais? A pintura e o desenho. Depois a gente trouxe um texto informativo, onde trazia aí o que o nosso livro trazia também, esta imagem, Uma ilusão de ótica aí do venezuelano Jesus Souto, E queria saber qual era o nome dessa obra de arte do Jesus. Então, era a esfera amarela, que a amarela
né, em espanhol é amarela, né, a esfera amarela, tá? Onde o Jesus pintou na linha parte dessas 1.800 linhas, dando a ilusão de longe de que tinha uma bola solta. Depois pedia para a gente preencher um trecho, tá? Aí a nossa quinta questão pedia para a gente preencher esse texto e com as palavras que estavam mais embaixo. Então, qual era a opção correta? Era a opção B, a linha, né? Jesus solto utilizou-se do elemento visual básico do desenho, a linha, para criar uma ilusão de tridimensionalidade. Essa obra, ela pode ser vista de todos os lados, então ela é tridimensional, né? Fixando fios esticados lado a lado em distâncias iguais, criando uma massa de linha paralela por quê? Porque elas descem retas, iguais umas com as outras, né? Criando uma massa de linha paralelas. Todos os fios são brancos, pintados de amarelos, né? Em trechos específicos de modo calculado. Então, essa resposta estava lá na página 23. Depois nós trazíamos aqui na 7ª questão 2 imagens que nos impressionam bastante, retirada da internet. Na primeira imagem, inclusive eu mostrei na nossa aula, né, lá no Meet. Se eu virar de lado, tá? Então eu tenho um cavalo. Se eu tiver a tela normal, eu tenho um sapo. Do outro lado eu vejo 2 idosos abraçados, e se nós fizermos uma busca maior, a gente vai ver que ao invés do nariz, do queixo, do olho, nós vamos ter um bandoleiro, né? Um homem tocando um instrumento de corda, e do outro lado um outro sentado também. Lá no ouvido a gente vai ver uma porta onde sai uma mulher, né, num salão do templo. Então, essa imagem, ela só é possível exatamente pela primeira imagem, onde os nossos olhos captam a imagem, e essa imagem é capaz de fazer essa ilusão aos nossos olhos, ilusão de ótica. E aí perguntava, a essa interpretação errônea do que vemos, nós damos o nome de ilusão de ótica, e não ilusão cerebral ou de percepção. Depois vinha um texto aqui, né, e dizia, o desenho geralmente é feito, estava lá na página 23. Então, o desenho é feito com o quê? Ele é feito através de nós? Ele é feito através de formatos? Ele é feito através de texturas? Não. Eu começo por um ponto. Se eu for desenhar com um lápis, eu inicio com aquele ponto ali de onde o lápis sai, faço as linhas, e das linhas eu vou dando forma ao meu desenho. Então, aqui a certa era a letra B. Depois eu trazia um texto informativo aí do Sérgio Silva Coelho, um crítico do jornal da Folha, né? Coloquei aí o site onde eu retirei essa informação, só para vocês conhecerem mais um pouco quem é a Denise Stoklos e quem é também aí a Louise Bourgeot, né? Do espetáculo Faço, Refaço e Desfaço. E perguntava, é correto dizer que o teatro é essencial? É. Então, na página 25, vinha dizendo que era o teatro essencial, embora aqui em cima também, né, a gente possa perceber onde diz dona, como poucos, de uma estética própria, o teatro essencial que procura estabelecer o máximo de teatralidade, com o mínimo de efeito, sua energia visceral preenche todas as expectativas de quem vai para vê-la, mas não vai mais além. Então aqui já dizia o que era mais ou menos o teatro essencial. Então o teatro essencial,
ele é uma proposta inventada pela brasileira Denise Stoklos, onde o autor, com seu corpo e sua voz, está no centro do evento teatral. Seria a letra C. E esse foi a mais errada em todas as 3 salas, né? Por quê? Porque precisava de você ir lá no seu livro. No seu livro ele está com essas palavras. Aqui no texto informativo dá com outras palavras e aí talvez por preguiça achou que já tivesse entendido só lendo, né? Não foi até o livro. Depois eu trago as 3 imagens do nosso livro, né? E que está na página 28 e 29, e copiava exatamente o que tinha no nosso livro também, né? Que o Marcelo Mocheta, ele foi no deserto do Atacama, no Chile, e fez essas imagens onde ele se baseou no Pantone, né, para colocar as cores. Também utilizei isso na nossa aula. E depois a Brígida Baltar, ela faz outra série, né, e nessa série Umidades, ela coloca aí 3 fenômenos que são comuns no Rio de Janeiro e em muitos outros lugares também, como a neblina no inverno, se forma o orvalho nas manhãs e, além de tudo, né, ainda tem também a questão de coletar a maresia, já que o Rio ele é uma cidade praiana. E essa forma de arte, né, onde a arte contempla, né, a poesia contempla o que é belo, então estava lá no nosso livro dizendo que era um procedimento poético e não estético. Estético é de fora. O poema, ele traz aquela subversividade, né? Ele traz para dentro de nós, né, esse olhar mais